Fala pessoal, vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Comentando sobre uma situação que aconteceu hoje no índice, né, e no dólar comigo, tá? E acho que é um fator importante aí pra gente comentar, é, que é a questão da gente ter alguns vieses ali, né, que tentam nos manter dentro de uma zona de conforto, que acabam fazendo a gente perder algumas oportunidades, como foi, né, no caso de hoje, tá? Que eu perdi uma entrada no índice por conta de uma análise que eu tinha feito com relação ao dólar, mas eu sabia que no fundo, né, aquilo eu não deveria dar ouvidos, né, àquilo, tá? Porque a gente não teve nenhum cenário confirmado, então isso, e muita gente me perguntou, né, sobre a questão do contexto, né, que a gente teve hoje no mercado, se realmente a gente não deveria ter uma entrada ali no índice, enfim. Eu vou mostrar aqui mais ou menos o que aconteceu, tá? De forma bem resumida, e a gente comenta sobre essa situação, tá? Ó, deixa eu tentar mostrar aqui mais ou menos. Eu tô gravando aqui para o YouTube e para o Instagram. Vamos ver se vai ficar legal. O que a gente teve hoje? Os dois ativos, ó, tanto o índice quanto o dólar, tá? Eles abriram, né, em gap de baixa numa mesma região. Ambos os ativos no início, né, puxaram um movimento aí de alta até uma zona de pressão, tá? No dólar a gente tinha uma média de 200, região de retração, tá? Uma região de briga ali, de resistência, onde ele, né, subiu reto ali e chegou nessa região. E no índice, a mesma coisa, né? A gente teve uma abertura ali em gap de baixa, ele deu uma puxada forte para cima, tá? E chegou numa zona de pressão ali, onde ele tinha uma região de troca de polaridade, tá? E uma região importante, né? Só que aí o que acontece, pessoal? O dólar, ele em momento algum ele deu sinal de venda, tá? Apesar dele estar numa região onde tinha confluências ali, né, na ponta vendedora, a gente não vê ele em momento algum dando um gatilho que foi ativado, demonstrando rejeição e pressão de venda na região, tá? Então, ao contrário do índice, né? O índice chegou, deixou um gatilho bacana, tá? Na região, um gatilho de venda. E como o dólar estava nessa região de pressão também, eu acabei perdendo esse gatilho, não entrei no gatilho do índice, tá? Porque o dólar ele estava nessa região, eu imaginei, falei, bom, o dólar pode ser que ele, né, em algum momento vai deixar uma rejeição ali, ele está numa região bem forte ali, chegou esticado, e pode ser que ele entregue um movimento de queda e o índice vá frustrar esse movimento. Só que eu não tive nenhuma confirmação por parte do dólar, tá? Isso foi um achismo, né? Um viés que eu estava e que acabou me deixando de fora do gatilho bacana que o índice deixou e desenvolveu, né, um movimento de baixa interessante, tá? Um movimento de queda, então isso acabou atrapalhando a possível entrada no índice, né, essa análise do dólar. Mas e aí é o que eu comento com o pessoal, né? O que às vezes acontece. Os nossos pensamentos, né, pessoal, a gente ali operando, analisando ali dois ativos, três ativos, o que for dentro do mercado, eles sempre vão tentar manter a gente dentro de uma zona de conforto, né? O que é isso? É a gente eliminar o medo, né, de tomar stop. Então ele tenta manter a gente de fora da operação, né? Tanto que em vários momentos você vai perceber que quando a gente está ali analisando uma possível entrada, na sua cabeça às vezes vem vários pensamentos de identificar pontos que vão inviabilizar aquela entrada. Então, às vezes, e por isso que às vezes, né, a gente não dá o foco ali no preço, que é o principal ali que a gente está analisando no momento, né, que a análise do preço é o que a gente tem de principal ali para fazer. Então, a gente às vezes não analisar o preço e começar a colocar um tanto de indicador dificulta esse tipo de análise, porque você vai começar a ver um tanto de coisa ali que vai na sua cabeça, né? Você vai falar, pô, não vou entrar, porque tem uma VWAP do dia anterior, tem uma retração de 7,640, tem uma média de 70 períodos, 80, enfim. E aí, assim, não estou falando que não funciona, tá? Esse tipo de indicador ou, né, vai de acordo com o operacional de cada um, mas
o que que acontece? Sempre vai ter alguma coisa ali que vai estar na sua cabeça, pô, não vou entrar aqui por conta disso. O 10 minutos está em cima de uma média de 9. Então, assim, na nossa cabeça, né, ela sempre vai tentar manter a gente numa zona de conforto, que seria o quê, né? Eliminar o medo de estar dentro de uma operação e correr o risco de tomar stop. Então, hoje, né, na análise, né, no que aconteceu, a gente consegue perceber isso, porque na minha cabeça, né, eu falei, pô, acredito que o dólar vai deixar uma rejeição, só que isso foi o quê? Um viés meu, um achismo meu. Eu não tive nenhuma confirmação do dólar ali que me falasse assim, não, agora o movimento do índice de queda, né, com os dois ativos andando para o mesmo lado, não faz mais tanto sentido. Eu não tive isso. O índice deu um sinal claro de venda e eu não entrei porque eu achei que o dólar poderia deixar uma rejeição por conta da região que ele chegou, tá? Então a gente tem que tentar eliminar isso como, né? Racionalizando ali, encontrar fatores, né? Para racionalizar contra esse tipo de pensamento, tá? Então, por isso que é um exercício que leva tempo, né? Dedicação, estudo, e a gente tem que ir aprimorando para que, quando acontecer esse tipo de situação, a gente eliminar isso e não, né, dar ouvidos a esse tipo de achismo, né, e de pensamento que às vezes vai te deixar de fora de uma operação. E aí o que acontece muitas vezes? A pessoa deixa de entrar ali na operação que ela viu, né, que ela identificou, aí o ativo anda a favor ali, né, da análise que ela fez, e aí ela fica frustrada, porque ela fala assim, pô, fiquei de fora, fiz a análise, não entrei porque eu achei que o dólar, né, ia... Isso aconteceu muito comigo no início, tá? Aí o que eu fazia? Tentava sair vendendo o índice de qualquer jeito quando ele já estava lá no fim do movimento, esticado. E aí o que acontecia? A frustração é maior ainda, porque você vai vender depois, de forma, né, totalmente equivocada, afobado ali, porque não aceitou ficar de fora do movimento, ter hesitado ali na entrada. E aí você entra totalmente fora do operacional, toma stop. Então, uma operação que você poderia ter entrado ali e ter saído no gain, vira um stop em uma entrada que você fez totalmente fora das suas estratégias, tá? Então, é muito importante a gente conseguir identificar isso, saber identificar, né, essas situações e, com o tempo, né, ir eliminando cada vez mais esse tipo de viés. E é claro, né, pessoal, com o tempo, análise, enfim, a gente vai criando ferramentas ali para eliminar isso, mas de vez em quando acontece. Às vezes você está ali com a cabeça, né, em algum tipo de análise que você fez e acreditando em certo movimento, que vai acabar, né, te deixando fora de uma ou outra oportunidade, tá? Mas o que eu quero destacar é a gente não deixar, né, esses vieses tomarem voz, né, e tomarem as nossas decisões, tá? Sempre tentar racionalizar contra isso, né? Pensar, pô, o que eu tenho de confluência aqui a meu favor? Qual que é o contexto de ambos os ativos? Realmente faz sentido eu não entrar no índice nessa situação por conta dessa situação do dólar, porque ele está nessa região? Ele deixou realmente algum sinal que me mostre que ele vai, né, entregar um movimento de queda, que foi o caso de hoje? Ou isso é só um viés da minha cabeça que eu estou imaginando que por ele ter chegado nessa região, ele vai fazer esse movimento? Então, a gente sempre ir, né, trabalhando isso para tentar eliminar esse tipo de viés, tá? Ver se realmente faz sentido e não deixar, né, esses pensamentos, né, que tentam nos manter na zona de conforto, né, para eliminar o medo, porque quando você está fora da operação, você não tem medo envolvido, você não está operando, você não vai tomar stop. Então, essas duas coisas estão bastante relacionadas, né? O medo também, né, é algo que se relaciona com isso, porque a gente tenta às vezes, né, começa a ver várias coisas que impedem a gente de entrar na operação, mesmo estando ali alinhado à estratégia, ao operacional, porque você está querendo evitar de estar dentro da operação porque você está com medo de tomar stop. Então, é trabalhar isso dia a dia, né, praticando e sempre tendo, né, essas ferramentas e essas coisas em mente para a gente tentar evitar isso, beleza? Então, era isso que eu queria passar de mensagem hoje, um vídeo mais rapidinho aí para comentar sobre essa situação de hoje no índice e no dólar, tá? Porque eu acho que é importante, né, a gente destacar esses pontos da questão da mentalidade também, né, para a gente entender como que se dá esse processo, né, como que a gente vai progredindo também, né, com
com essas análises, com os nossos pensamentos ali, para a gente conseguir extrair, né, da melhor forma ali o que a gente se propõe a fazer no mercado, beleza? Então é isso, vamos que vamos, semana só começando, estamos aí num mês muito bom. Hoje foi meu primeiro stop do dia, né, muito por conta dessa situação aí que eu acabei de comentar, meu primeiro stop no mês. Mas seguimos firmes aí, vamos caminhar aí para fechar bem essa semana e um excelente fim de segunda e uma excelente semana aí para todos, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, abraço.